No ar, o Resenha Tricolor número 256. Que tristeza, né? Que tristeza, a gente tava aqui falando em off. Em off. Horrível. Não preciso nem me Fala aí, apresentar, Junks, Caião. Horrível. Faltou competir, faltou concentrar, faltou tudo, cara. O jogo mais importante dos últimos 10 anos. Uma postura apática, uma postura totalmente desleixada. Faltou tudo, faltou experiência, faltou garra, faltou qualidade técnica, faltou humildade, faltou blindar o time dentro de campo durante a semana e durante o mês das instituições, faltou força nos bastidores para um árbitro ruim que não teve dessa vez nem a culpa pra gente ficar irritado com o cara de Mas tão... eu fiquei irritado com o cara. Eu também, mas o São Paulo foi tão mal que eu não achei que ele definiu o jogo. Não, longe mas foi disso. tão mal. Longe Cara, disso. eu acho que assim, eles não entenderam realmente o que era esse jogo. E mais uma vez caímos na historinha que Dias tá fora, não sei o que. Eu posso te falar de um... o que me amador, deixa irmão. mais triste, e aí Dani Campos, todo mundo conhece, apresentada. O que me deixa mais triste, cara, a gente vai falar sobre várias tristezas. Um dos pontos que me deixa triste é que eu não acho que os caras não queriam ganhar. Eu não acho que tem panela. Eu não acho que os caras não estavam comprometidos. Eu não acho que os caras não fizeram... É que os caras são pipoqueiro mesmo. Os caras são pipoqueiro mesmo. De novo, mano. Sente a final, perninha bamba, lábio branco. Sente, cara, de novo. São os mesmos jogadores. Primeiro lance, o Igor Vinícius já se atrapalhou, já jogou pra fora. O Nestor não conseguiu acertar um Pablo Maia. São os mesmos de novo. Não é um elenco com perfil vencedor. Reinaldo, zero. Muito pelo contrário. Bando de derrotado, bando de pipoqueiro. Sim. Esse ponto, eu acho que foi o único ponto que eu consegui conversar hoje ao longo do dia, foi exatamente essa fala do Junks. Se você pegar os 11 que entraram em campo para a final do São Paulo, deve ter um título. E potencialmente a Sul-Americana seria o maior título da vida do cara. Com certeza. Então, se você tirar o Rafinha e o Miranda, que tem currículos mais vencedores... Que não estava em campo. Que não estava em campo. Do Felipe Alves, que tem uma carreira medíocre. Até ao Caleri, que não é um jogador que foi campeão. Dos moleques aos experientes, ninguém é vencedor. Ninguém. E daí você tinha a chance de transformá-los em vencedores. Sim. Através do jogo de... Você não, eles mesmo. De sábado. A gente não tinha essa chance. Eles que tinham. Você, sei lá, velho. Não tô falando português correto hoje, me desculpe, mas... Não, o que eu quero dizer é que a responsabilidade era só deles. Exato. Só deles. E deles e do Rogério. Eu achei que o Rogério foi mal. Mal pra caralho, muito, mas não foi pouco mal, foi muito mal. Muito mal. E não serem vencedores pesou muito mais do que a chance deles entrarem para um hall de vitória, sabe? Tipo, o Caleri verbalizou que era o jogo da vida dele. A partida do Caleri foi ridícula. Que pra mim acabou o crédito. Acabou o crédito. Acabou. Não tem mais crédito. A do Igor também. Todos. Isso foi péssimo. O primeiro gol ele sai no meio. Todos. Péssimo. Eu queria muito ter um jogador que fala assim, não, mas pelo menos, não tenho pelo menos. O Felipe Alves, que não é o pelo menos, né? Então, mas não chega a ser o pelo menos. Era perto, o goleiro bom pega com o pé, ele tenta pular. Eu não vi pela TV do campo, não me parece. Do campo também não. Eu achei que... não é falha, não é frango. É defensável. Mas é a barreira entre o goleiro medíocre e o goleiro bom. Ele é o medíocre. E não só ele, né, Dani? A gente tava lá no estádio. Depois pegou 2 bolas mesmo e tal, mas... E a gente falou, me fala, por favor, um talento em campo no São Paulo. Talento. Um jogador bom, craque. O cara que você fala, porra... é o cara da seleção. Quem é? Me fala um cara. Me fala um Pedro. Me fala um Arrascaeta. Me fala um... Mas o ponto pra mim é esse, Everton. E isso passa pela pipocada. Porque é o seguinte. Você pega um Nestor, que ainda, por mais jovem que seja, é normal você oscilar. Se você põe o Nestor no Flamengo e ele tá sentindo a final da Libertadores... Ele pega pro lado, olha, puta, vou dar aqui no Arrascaeta e deixa que o Arrascaeta resolve. Não, bola tá queimando aqui, ó, vou jogar no Gabigol. A bola queima no pé do Nestor, ele olha pro lado, ele fala, caralho, e agora? Joga no Alisson. Aí ele fala, então beleza, eu vou jogar no Caleri. Aí o Caleri dribla o goleiro e chuta pra fora. Aí ele joga no pé do Reinaldo que você atrapalha.
Fudeu! Aí todo mundo joga mal, porque você não tem a liderança positiva, você não tem o cara costa larga, que você tá com medo, você fala, e eu acho que poderia ser o Rafinha. Porque eu acho que os caras estão com medo. Puta, joga ali no Rafinha, que o Rafinha tem bagagem. Eu nem acho que o Miranda deveria jogar. O Rafinha eu acho que deveria. Sim. E um Patrick em campo, que tem uma responsabilidade, ele tirou o cara. Então, assim, cara, é muita coisa. É muita coisa aqui, no jogo só. Eu tenho um monte de coisa pra falar. A gente fala, por exemplo, a gente fala de Rogério Ceni, que pra mim tem que continuar, eu acho um bom técnico, etc e tal. Mas tem jogo que o São Paulo tá bem, ele vai lá mais 4 caras no intervalo. Aí o São Paulo tá uma bosta, ele demora até os 32 pra mexer. Eu acho que isso é o menor dos problemas. O Rogério ficar falando que vai sair, ele colocou uma pressão nesses caras que não aguentam pressão, que deu ruim. Tipo, vai aí, senão eu tô demitido. É isso, e aí esses caras não aguentam. O que ele ganhou fazendo isso? Esse jogo define a grandeza do São Paulo na década. O que ele ganhou fazendo isso? Sim, pois é. Peso em caras que não suportam esse peso. Qual a grande contratação da temporada do São Paulo? Galopo. Financeiramente é o Galopo. E contratação em si, acho que teoricamente é o Nicão. Né? Então você fala assim, cara, o Galopo é mais um moleque muito caro, sem tempo de adaptação. O Nicão é o eterno coadjuvante. Então, assim, o São Paulo pega dinheiro que deveria ser para protagonista e compra mais coadjuvante. Exato. A coisa que o São Paulo mais tem é coadjuvante. 28 milhões do Galopo? Então, o cara não joga a final. O cara não joga a final, o cara não entrou na final. O cara mais caro da história. Não saiu jogando. Exato, não era o cara que falou, não, joga no cara, o cara 28 ele milhões. Ele resolve, tá com a cara. Mas o Galopo é um cara de 23 anos, ele não é isso, ele jogava no Banfield. É melhor ele não é um vencedor. Nossa, por 3 milhões por um ano. Por um ano, cara. Daí você fala, porra, semana passada a gente fez um voto de coisas positivas. Né? Então a gente não falar mal de nada, a gente segurou. Então, só assim, cara, o quanto a diretoria focou na porra da final? Nada. Os caras estavam preocupados em passar a reeleição, anteciparam todas as pautas para conseguir passar a reeleição, que era a prioridade deles. De novo, porque não estavam focados no título em 2020, aí mudaram a diretoria, o São Paulo perdeu o título. Aí, mas, cara, semana passada o Casares estava tirando o sarro de torcedor que criticava ele. Hoje fechou comentário de novo. É óbvio. Porque não aguenta a pressão, né? Então você fala, cara, acabou a final, eu tava ali em estado de choque, entra o trio ali. Daí você vê a cabeça branca do Belmonte, nessa hora dói vezes 1000, porque é a caricatura do incompetente do amador. É amador. E amador não é no sentido pejorativo. Não. É fato. Ele não é profissional no que ele faz. Ele é amador. Ele é amador. Se você pega a carreira do Belmonte, né, sem nenhum demérito, o que ele construiu, chefe de geração e depois empreendedor, ele não participaria de processo seletivo para diretor de nenhuma empresa com o faturamento que o São Paulo tem. Então, assim, não é algo assim, no São Paulo, no mercado no mundo, ele não se encaixa. E ele tá lá, ganhando a cadeira por ter feito bom social no clube, sabe? E isso tá ali escancarado na sua cara, te chacoalhando depois de uma derrota dolorida que você fez o diabo pra estar lá junto. E acho que o presidente também foca tanta energia pra defender essas merdas que acaba perdendo todo... Porque é defendendo essas merdas que ele consegue perpetuar no poder. Ele rasga isso aqui todo dia. Pois é. Cara, mas assim... E não entra em campo disso, também, né? Mas Jungs, mas assim, não entrou, mas entrou, porque outra coisa que me deixou, e eu falei, cara, a gente depois, se a gente conseguir falar do que é positivo, porque eu achei uma puta experiência legal a viagem, cara, foi legal pra caralho, adorei, iria de novo, a gente fala disso depois. Eu até, uma coisa que eu fiz hoje, eu baixei todos os vídeos e mandei pra produção. Porque eu acho que tem tanto conteúdo bacana da parte boa da viagem. Foi legal pra caramba. O São Paulo não pode estragar esse nossa vida. Afinal, o único que eu era contra, pelo preço, pela logística, pela hospedagem, continua sendo um ruim. Mas a experiência desse jogo, você viver mais de 24 horas esse negócio, foi muito legal.
Foi muito legal. Muito. E domingo, ontem, que a gente ainda tava lá, saímos pra jantar, o Dani ainda entrou no ônibus errado. Saímos pra jantar e tal. Eu tava abatido. Domingo também. Hoje, que a minha vida começou a voltar ao normal, que me deu um choque de realidade, e pra mim foi muito mais dolorido. E o que me doeu bastante? Foi eu entender, porque assim, a gente bate aqui no Resenha que a gente não tá mais no nível de Atlético Mineiro, que a gente não tá no nível do Palmeiras, que a gente não tá no nível do Flamengo, que a gente não tá no nível do Atlético Paranaense. Então a gente já aceitou a mediocridade regional. Só que time que tem a 5ª maior folha do país, você fala, beleza, vai passar o carro nos pequenos da América. Aí vem um time minimamente organizado. Eles não são um modelo de gestão mundial do Manchester City, mas eles se organizam, eles têm uma forma de jogo desde 2017, eles têm um contrato a treinador com coerência. Eles são um time que faz o mínimo da organização. Básico bem feito. E aí você percebe que o São Paulo tá abaixo desses caras também. O São Paulo hoje tá inferior ao do Independente Del Valle, em todos os aspectos. Esse choque com mais dinheiro. O São Paulo com a 5ª maior folha, o talento que contratado tá no banco, só tem garoto da base, ou seja, contrata tudo errado, gasta tudo errado. O São Paulo hoje não é parâmetro na América do Sul. E eu nunca imaginei isso, Dani. E eu pensando nisso, cara, me deu uma tristeza profunda e uma perspectiva de fudeu. Porque quando você fala, não, beleza, mas vai melhorar, aí você vê o cara aplicando o golpe da reeleição, aí você fala, caralho, e agora? Fudeu, a gente já não banca time médio da América do Sul. A gente não banca mais, Juntos. A gente tomou totó, olé, tomamos olé. 22 minutos do segundo tempo. Porque a gente hoje não aguenta mais time médio da América do Sul. E tava na cara que o São Paulo não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Grita olé porque tá confortável, porque se estivesse atacando volume não ia gritar olé. Não tinha volume, E não é que é uma fatalidade tipo Talheres, não é. Eles ganharam merecidamente, deram totó no São Paulo. Puseram São Paulo na roda, ficaram tabelando. Mas caímos de novo na pilha, né? Dias tá suspenso, os caras são pequenos, abriram mão de ingresso. É que não só isso, cara. Eu até conversei com o Marcelo Prado antes do jogo. Ele falou, cara, você tá nervoso? Eu falei, eu tô muito nervoso porque eu não consigo ter parâmetro do quanto os caras jogam. Você vê um jogo aqui, outro ali, Então você fala assim, cara, eu não sei se o que o São Paulo tem de potencial é páreo pros caras. Sim. Claramente não é. E não é. Os caras têm 7 jogos, 6 vitórias e um empate. É isso. E daí você fala assim, a campanha do São Paulo para chegar à final é horrorosa. É horrorosa, sofrida e sempre precisou do segundo jogo. Sim. Então, assim... 3-1 pro Atlético Goianiense. Se fosse mata-mata de jogo único... A gente tinha perdido tudo. A gente já tava fora. E não tinha... A gente sempre precisou do tempo. Daí você pega assim, o São Paulo é um time que teve volume... só contra a Universidade. E eu acreditaria numa reviravolta no Morumbi essa semana por causa da torcida. Pela torcida. Por contexto, né? Em casa e tal. Aí você vê que você tira isso, o São Paulo língua. Mas Junks, se você pegar o São Paulo... a gente gravou semana passada vindo de um 4-0. Falou, deu tudo certo pra ir pra lá na melhor vibe possível. E combinamos de amenizar um pouco. Isso. Porque é um momento importante de apoio. Foco nesse título. Como a gente pode fazer a nossa parte o melhor possível para o título vir, dentro das limitações que temos. A gente não joga, o que é? A gente pode apoiar aqui e pode ir lá gritar. Mas isso a torcida tem feito, né? Toda a torcida, não só nós aqui na bancada. Olha o que tinha de São Paulino lá, cara. Cara, então, mas voltando, se você pega e olha o que foi a final, e olha o que o São Paulo te mostrou na temporada, foi novidade que o São Paulo perde gols? Não. Né? O São Paulo precisa de 20 oportunidades para fazer um gol. Foi novidade que no primeiro chute é gol dos caras? Não. Os caras porque todo jogo é igual. Fizeram um levantamento que o São Paulo tomou 4 gols antes dos 15 minutos nos últimos 6 jogos nessa competição. Foi novidade. Tomou para todo mundo um minuto de jogo. Então. Foi novidade
que em jogo grande decisivo a perna treme? Não. Foi novidade. Tomar nó tático do técnico adversário. No primeiro confronto, também o Rogério demora para entender o técnico adversário, ele consegue ajustar para o segundo confronto. Foi novidade tomar nó tático no primeiro confronto? Não foi novidade. Porque, se você pega o que foi o jogo único, tem um monte de coisa que o São Paulo te ensinou durante a temporada que ia acontecer. E tanto que não é novidade que ele não pôs um Wellington, por exemplo, pelo 4x0 no Palmeiras que tremeu. Que o Reinaldo, meu Deus do céu, com o Léo, era pra mudar todo mundo ali, não mudou, porra. Cara, então assim, o São Paulo foi te educando ao longo da temporada que ele era pouco confiável, mas a paixão não te deixa ir pra razão. Sim. Porra, é uma final. Olha o tamanho desse escudo, olha o tamanho da história. Vamos pela camisa. Se esses caras forem com alma, dá. A alma não veio, velho. E eu acho que é aí que me pegou pra cacete. Tipo, quando eu vi o espaço da marcação, quando eu vi o tom do time, eu fiquei incrédulo. Acabou o primeiro tempo e falei assim, cara, eu não tô vendo caminho para esse time virar esse jogo. E um paralelo... O jogo tava frio, né? O São Paulo tava frio em campo. Não, e um paralelo assim pode até não ser o mais fidedigno, mas é um pouco com a seleção brasileira. É uma camisa maravilhosa, pesa pra caralho. A gente é tudo, mas, cara, tem alguns momentos que os caras não respeitam mais. E os caras vêm pra cima. E muitas vezes complica em jogo. Cara, os caras achavam que o Independente ia respeitar a gente. Deu 12 minutos, os caras tinham perdido um gol perdido, que a gente já se olhou ali. Alves já tinha feito uma defesa. Da puta, precisa se organizar, deu 3 minutos, faz o gol. Então não tem mais essa de tipo, camisa ganha jogo. Eu sei que isso faz tempo. É importante, não sei o que, mas cara, o São Paulo entra achando que vai ser respeitado. Tem tomado um atropelo de todos os lados, cara. Então acho que. E daí o roteiro, né? Você fala, porra, ano passado foi um ano ruim. Foi péssimo. Né? Péssimo. Campeonato Paulista a gente ganhou, o resto foi sofrimento. Mas tipo, sair da fila, o resto foi sofrimento. Pra gente ver o quão importante foi aquele título paulista. Porque esses caras aí, não sei como, né? Foi um milagre. Foi um milagre. Crespo. Foi um milagre. Efeito Crespo. E esse ano oficialmente é pior, na minha opinião. Porque a final do Paulista é um puta de um vexame. Um puta de um vexame. A semi da Copa do Brasil. Por mais que você tenha ido bem até a Copa do Brasil, o duelo contra o Flamengo é choque de realidade. Fala, cara, quando você pega time de alto nível, você pode fazer o jogo da vida que você perde. Perde feio. O brasileiro é pífio. Né? Com um monte de empate, com... Sul-Americana se foi. E brasileira é nível no passado. Isso, e a Sul-Americana, que podia ser a salvação do ano, sabe? A virada. Salvação assim, cara, de muita coisa. Apesar de tudo, foi campeão de um título internacional e transformou um monte de pipoqueiro em caras que tem foto na parede. Oficializa o pipoqueiro. Oficializa o time que quando precisa é sem alma. Você olha pro elenco, para os 10 jogos até o final do ano, você confia em quem? Agora em ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Agora ninguém. Eu não confio em ninguém. Tem nenhum dos confiar quem tava no banco. Eu não confio em ninguém mais do São Paulo. Ninguém. Nenhuma pessoa que recebe salário no dia 5 da instituição São Paulo Futebol Clube eu confio mais. Nenhuma. Do Rogério ao Muricy, ao Caleri, nenhuma pessoa que traja a camisa do São Paulo Futebol Clube eu confio mais. Nenhuma. Sério. Não tô brincando. Do médico, ninguém. E até então, a gente termina 2022 com a reeleição aprovada, com a mudança do estatuto. E não acabou, hein, irmão? E não acabou. Então, tem brasileiro ainda que não acabou, porque a única vitória para os caras pode sofrer mais que eles se importavam, eles tiveram. E o torcedor não teve nenhuma. Exato. E até a gente falou aqui em off, né, do texto do Rodrigo Capello, que a bola pune.
Eu acho que passa muito por aí também. Acho que passa muito por aí. Não tem ninguém que confia, não tem uma estrutura, não tem uma direção bem feita. Sim, mas assim, se tivesse ganhado, eu tava cagando pra isso tudo. Eu juro. Ganhou, não queria nem saber. Puta, às vezes a reeleição, foda-se, eu queria o título. Perdeu, agora eu quero que todo mundo se foda. E um ponto importante. O Júlio e essa diretoria, exclusivamente, eles não mereciam. Mas a gente merecia. Foda-se eles, é isso que eu tô falando. Era o apesar deles, eu queria o apesar deles. É claro, eu tô cagando se o Júlio ia ser campeão mundial, desde que eu fosse. Ele poderia ser campeão de tudo, da vida inteira. Eu também. Desde que eu fosse. Eu também. Mas não existe merecimento nisso. Não existe, mas eu merecia. Você merecia. Eu conversei com um cara que foi de carona, que vendeu o carro, esse cara merecia. O cara que assistiu do interior do Piauí, que não abandonou esse time nesses 10 anos todos de merda, merecia. A Lois que assiste aqui merecia. Meu filho merecia, seu pai merecia, todo mundo merecia. Então foda-se o Júlio. Eu também acho. A gente tinha que ganhar essa merda. Eu concordo. Bando de pipoqueiro, filho da puta. Bando de pipoqueiro. Concordo. Cara, fica estigma, né? O que você faz com o capitão daquele lá? Cara, eu não digeri ainda e tecnicamente eu não deveria ter ido. Sabe, assim, se eu racionalizar tudo que foi... Não, mas aí também, aí é isso que ele falou, não deixa existe. eu explicar. É emoção no amor. Isso. Então, só, cara, eu queria estar lá com vocês pelos 7 anos que a gente viveu. Sim. No Paulista do ano passado, eu tava na casa do meu pai. Tudo começou em 2005. Porra, sabe, eu liguei, uma história, velho. Tipo, eu queria no estádio falar assim, cara, a gente tava aqui e a gente ganhou essa merda. E se o São Paulo tivesse jogado o que jogou com o Flamengo, que perdeu, mas você se orgulha da postura. Competir. Você precisava competir. Você precisa correr que nem o cara, você precisa chegar na bola. O São Paulo foi presa fácil. Num nível que 20 mil caras que fizeram um puta sacrifício pra estar lá, saíram de diferentes formas, com razão, saíram odiando esse grupo. Odiando. Você odeia, não é mais a diretoria, você odeia do presidente, todos, ao lateral, você odeia todo mundo. Porque esse cara pegou o voto de confiança que você deu e cagou. É hora de reciclar. Literalmente elenco. Então, Junks, assim, não dá mais pra gente fazer reconstrução. Não sei. Não dá mais pra começar do zero. Não dá mais. De Felipe Alves, Diego Costa. Não, tem que trazer reforço, mas não dá pra mandar todo mundo embora de novo e começar de novo. Não dá, cara. Mas tem uns caras que acabaram o ciclo, né? Sim, mas quem tá em fim de contrato, tchau. Aí adeus. Mas não dá, cara. Até o que a gente falou, cara, assim... Puta, não dá pra queimar a base, etc. Mas, cara, aonde a gente vai com Pablo Maia e Rodrigo Nestor? Aonde? Me fala, aonde? Cara, aonde vai com esses dois, mano? Eu tô falando só da peça, eu tô falando do jeito de se comportar. Esses caras passam uma confiança pra pegar o Vélez na semifinal. Ele te dá tranquilidade de pegar Boca nas oitavas, o Palmeiras. Pra pegar o Palmeiras agora no Brasileiro, não tô nem falando. O Palmeiras lá no Allianz agora. O América Mineiro em terceiro. Mas a questão pra mim é que o papel da base é formar o coadjuvante. Para você ter dinheiro para contratar o protagonista. Exato. Daí você pega o dinheiro e contrata mais coadjuvante e força a base a ser protagonista. E daí o seu elenco, tipo, você frita a base e não tem o medalhão cascudo. Tá tudo no banco. Eu só, porra, eu adoraria que a zaga fosse Ferrarese e Miranda. Ou Arboleda. Ou se o Arboleda tivesse em campo e tal. Também, tipo, Gabriel Neves, Nick. Porra. Quem que era o volante? O Luan tá machucado. O Nicão, que foi um dinheirão, não tava nem apto pro jogo. Foi um protagonista Colorado, de merda. Que é uma aposta. O Colorado é outra aposta. Eu falei assim, porra, não é... Eu odeio todos os caras agora, tá? Não quero defender ninguém, mas pensando no futuro... Assim, porra, se eu pego toda a base e descarto,
Eu deixo de ter os dinheiros que eu tô tendo agora, né? Que é a grana do Sara, ou a venda do... Que é por curto prazo, né? Porque você tá vendo que a base já tá uma merda. Isso. O Sub-17 já tomou 33 Sub-17 é a pior campanha da história. O Sub-20 porque eles pensaram os profissionais e porque colocaram amador lá. Então, assim, aproveita a Coutinho enquanto tem. Por isso que não pode mandar quem tá aí embora. Porque daqui 3, 4 anos já não tem mais. Pra cada profissional tem 3 conselheiros amador dando pitaco, cara. E um adendo. Tiraram o Ismânia pra pôr o Zé do Padel, sabe? É isso. E um adendo importante, eu não tô falando pra gente não contar com essas peças, ou etc. Falando que com essas peças a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Juntos. Tá na cara que não vai. A gente já não chega. Não chegou. É só isso, não vai chegar a lugar nenhum. A gente não chegou. E é por isso que esse título era importante. Porque ele é fora da curva. Ele era uma exceção, não era a regra. Ele era uma exceção e ele era a chance dessa peça ganhar confiança. É isso. No próximo jogo Acho grande, que forçaram ele lembrar que ele é um da campeão. vitória. Forçaram isso também. Eu quero que você esteja nesse pôster para você virar o seu turnover de carreira. Cara, desculpa. O Diego Costa, ele é um bom jogador? Ele tá no já não sei. Mas não é capitão, cara. Não é, a gente falou pra também ajudar o time. Fez um péssimo jogo. Time péssimo jogo. O time cascudo. Cara, o time cascudo não tem 2 caras expulsos. O time cascudo não fica sem competir no jogo os 2 tempos, cara. Eu não me lembro de um carrinho no jogo. Eu não me lembro. Você lembra de algum carrinho? Cara, eu lembro de 6 minutos no começo do segundo tempo, onde eu falei, caralho, o São Paulo parece que voltou melhor. Durou 6 minutos. Os outros 94, somando os acréscimos, 84 sem acréscimo, foram um pesadelo. Porque eu olhava pro São Paulo e falava assim, cara, eu não me sinto representado por nenhum desses filhos da puta. Nenhum. Eu não tem um cara que eu falo assim, porra, mas esse cara aqui, eu vi dando o sangue, eu vi tentando mais, eu não vi nada. Também não. Eu não vi nada. Então, tipo, os 2 laterais, Igor Vinícius e Reinaldo, uma bosta, péssima partida. Os 2 zagueiros péssimos. 2 zagueiros péssimos. Os 2 no meio, bizarro, Nestor, horroroso. Alisson e Patrick, que deviam ser os meios experientes. Uma bosta. O Luciano não apareceu no jogo. O Caleri... O pior jogo da carreira. Então você pega... E o Rogério também, péssimo. Péssimo jogo da carreira do Rogério também. Sabe, e o Rogério... Eu acho que ele colocou um peso nesse jogo que ele se sabotou. Porque pra mim ele tinha certeza que ia ser campeão e tomou um nó. Então ele não teve noção do quanto o Del Valle conseguia fazer frente. Ele, como treinador do São Paulo, tem uma carga emocional pesada pra cacete, que não tinha no Fortaleza, não tinha nem no Flamengo. Então ele conseguia segurar uma onda que, por ser torcedor de São Paulo, não consegue. E às vezes eu acho que ele tem que descer 2 degraus. Cara, eu achei que faltou um pouco. O Rogério se põe um pouco acima dessas situações. Tipo, o lance de sair fora, não receber medalha. Isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Só atrapalha. Então, porque começa a gerar pauta. Meus amigos, teve alguma coisa de boa sem ser a torcida? Cara, eu acho que toda a experiência de você ir para um lugar... a nossa sim. Onde todo mundo todo mundo. A nossa sim. Quem foi? Não só a nossa, eu acho que... Não, no São Paulo Futebol Clube que apresentou na final, o nosso time, nada. Ninguém que entrou ajudou. Não. Sabe, numa final da Sul-Americana, segundo tempo, tira um dos meias e entra o Éder ganhando 700 mil reais por mês. O Éder custou esse ano ao São Paulo 8 milhões e 400 mil. Você gastou 8 milhões e 400 mil para ter o Éder, que deve ter feito 3 gols no ano de fim de goleada, sabe? Aí 3-0, ele fez o 4. Fez o 4 contra o Avaí. Isso. Credenciou o cara para entrar. Qual gol de 3 pontos o jogador que custou 8 milhões e 400 de salário fez? E o Patrick, que a gente acha que é o cara que menos sentia, foi o primeiro cara que ele já tirou. Primeiro cara que ele tirou de experiência. Cara... Então, cara, eu acho que o Patrick vinha numa sequência boa e tal, beleza. Também. Quais são os grandes títulos da carreira do Patrick como protagonista?
Acho que nenhum. Era a chance dele também de ser campeão como protagonista. É mais um cara que estava lá tentando virar a chave entre ser um coadjuvante com alguma qualidade e virar protagonista. É mais um cara que não virou a chave. Sim. Continua sendo jogador útil, peça boa, não é para dispensar o Patrick, mas o Patrick não fez diferença, cara. Não fez. Pois é, acho que o elenco foi um pouco contaminado, né, cara? Acho que alguma coisa teve, porque ninguém fez a diferença, ninguém entrou com sangue nos olhos. Eu acho que é mais do que só elenco, né, cara? Acho que... Não sei. Acho que falta sentir o momento, falta sentir a história, falta sentir o que tá a diretoria fazendo, a torcida apoiando. Não sei, cara. Acho que pela primeira vez o Casares foi ofendido no estádio. Pra mim isso foi um ponto positivo. Foi. Tipo, e claro, é muito caricato, né? Porque ele foi ofendido pela primeira vez. Claramente, um populista, quando é ofendido pelo povo, se perde totalmente. Puta do animal, processando os caras com dinheiro do São Paulo Futebol Clube. Um animal. E ele foi criticado quando depois da derrota a Leila fez um pronunciamento em vídeo. Pela primeira vez depois da derrota ele grava um vídeo de pronunciamento. Ele é criticado por fazer as coisas na rede social dele. Ele faz o vídeo de pronunciamento na rede do São Paulo e fecha o comentário da dele. E daí você fala, cara, tipo, porra, sabendo de tudo isso... tem gente que ainda vai lá e fala assim, porra, presida, você tentou de tudo. Eu vi. Porra, presida, você tá representando, estamos no caminho certo. Porra, presida, o cacete, bicho. Eu vi. Não é porra, presida, não é um bom presidente, não é uma boa gestão. Não existe boa presida com um amador na diretoria de futebol, que é o principal ponto do São Paulo. O amador segue lá. Então, se a gente fosse campeão e estivesse aqui celebrando... Teria sido apesar disso. Não foi. Então não tem o apesar. Tem uma causa raiz ali que desencadeia tudo que acontece de filho da puta com você, que começa ali. Que começa no amador, que começa na social. Gestão de desempenho, que começa... Cara, e agora a boa notícia para eles é que eles passaram tudo o que eles queriam maquiando a história uma semana antes do jogo que você tá frustrado aí. Ele tá lá, feliz. Ele vai ser reeleito. Deve estar discursando na pizzaria. Ele vai ser reeleito fácil. Vai ser reeleito fácil. Fácil, porque quem vota é o conselho, não é nem o... Né, o cara do clube foi espertão pra caramba. Deu a reeleição pro cara que ele não vota. Quem vota é o conselho que tá eleito. Né? Então, parabéns. Na reeleição, é verdade. Na reeleição é isso. Nem pensado nisso. Quem vota para presidente não é você não vota direto. Quem vota é o conselho. É isso. Não mudou o sistema. Não, porra, eu vou. Mas agora eu quero eleição desde que o voto seja direto. Exato. Não, eu te dou a reeleição, mas continua como está. Quem elege é o conselho. Mais da metade do conselho é vitalício. Mas eles ganharam muitas coisas, né, para isso. Para encerrar esse bloco, só uma curiosidade, a gente aqui não fala de outros times. Ontem o Palmeiras aprovou a diminuição do número de conselheiros vitalícios. Pela primeira vez na história. E aí você entende porque um tá ganhando... Pra ser campeão brasileiro. E aí você entende por que um tá ganhando e o outro tá perdendo. Porque eles estão tirando quem mama e a gente tá colocando. Podia aprovar tudo o contrário, porque os caras estão pra ser campeão, passar qualquer pauta, etc e tal. O cara faz o certo. Bicampeão da Libertadores, o cara faz o brasileiro. Isso. É a hora de você empurrar tudo que... Tudo que quiser. Não, os caras estão agindo em interesse do clube, não em benefício próprio. Pra gente é o contrário. Aí você vê por que um ganha e por que outro só perde. É isso. Pois é. Bola murcha, São Paulo Futebol Clube. Ridículo. Do A a Z. Realmente ridículo. E o Bola Cheia, cara, o pessoal vai ficar puto pro Independente Del Valle. Mereceu, jogou bem. Mereceu mesmo. Foi humilde, chegou lá, pegou um São Paulo soberba, mal preparado e ganhou. Bola Cheia também para todos os que foram até lá de qualquer torcida, forma. Que a gente tinha os fala meus 15 bastante. mil, hein? Tinha os meus 15 mil. Tinha mesmo. É que a Conmebol não divulgou o público, né? O que é maravilhoso. Mas... né? Vai divulgar? Mas no estádio tinha 26, acho. Acho que os caras falaram. A estimativa do... Não tem o número oficial. O Conmebol não divulgou. Mas não vem prejudicar isso aí. 26 eu vi lá no telão.
Família do cara lá, não é brincadeira. Mas eu acho que a grande questão é que tinha 20 mil São Paulinos ali. Tinha mesmo. 20 mil São Paulinos. Desde o cara ajudar a gente, né? Dar uma subsidiada, o cara foram de ônibus, de um monte de lugar, que chegaram de Buenos Aires, que deram um jeito. Sabe? Em vez de ajudar quem tá lá, o cara fez o Aerojúlio, continuou só os torcedores não tendo benefício nenhum pela lealdade do programa. Daí, tipo, só uma coisa, assim, claro. Eu não sei se quitaram ou não as dívidas antes do jogo, né? Mas imagina se não quitaram. Que eu duvido. Que eu acho até provável não terem quitado. Eu também. Porque falaram que o dinheiro do Anthony era parcelado. Isso, tem um monte de desculpa. 100%. Mas assim, tem um orçamento para você pegar um monte de conselheiro e levar com o dinheiro do clube pra fazer oba-oba na final, sabe? Então assim, porra, você tá devendo o meu... E uma galera que trabalha pro clube foi de ônibus, né? Isso. A galera que trabalha, que ia fazer algo útil pro clube foi de ônibus. Conhecemos conselheiros que pagaram no próprio bolso, estavam no mesmo rolê que a gente. É verdade. Mas teve um voo de dívida de campanha. Teve. Isso teve. 98 a 104 conselheiros, né? Foram nesse voo. E daí o São Paulo pagou por esses caras. Aí o mais legal é, cadê a lista dos votantes? Cadê a lista dos convidados nesse voo? Então. Por quê? Cadê? Posso ver? Posso ligar lá na companhia aérea para ver quem são os nomes? Esquisito demais, né? Então é isso. Se você é um dos caras que vai lá e fala boa presida ou conhece alguém que fala, pode conversar com essa pessoa. Ela é conivente, no mínimo. A gente vai tentar um placarzinho. São Paulo e América, quinta-feira, e depois 2-0 América. Eu tenho certeza que São Paulo vai perder esse jogo. Tenho certeza. Eu acho que vai ser 1-1. Nossos guerreiros não se recuperam emocionalmente. Aí depois é o Botafogo em casa domingo, né? Eu não vou poder estar. E aí também 1-1 de novo para deixar todo mundo feliz. Eu acho que o Botafogo empata também. Eu acho que perde do América e ganha do Botafogo. Tá ótimo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não vou nem falar boa noite porque é impossível. Uma noite ser boa depois de tudo que aconteceu. Então, hoje eu imagino aí como é que vocês devem estar se sentindo. A gente acabou nem se encontrando na Argentina, né? Eu encontrei só o Junks no aeroporto. E imagino como é que vocês estão se sentindo. Eu queria saber o seguinte. A eliminação, o vice-campeonato da Sul-Americana pinta, né? Projeta um 2023 tenebroso. Porque eu duvido que esse timeco aí vai se classificar para Libertadores. Tem que ter um aproveitamento de G4 para se classificar na Libertadores. Eu queria saber de vocês, o que vocês esperam para a temporada 2023? Sem disputar campeonato importante, os que disputam são importantes, mas sem nenhuma chance de ganhar, com esse timeco sem vergonha aí, com esses jogadores horríveis. Existe a expectativa de um desmanche. Eu queria saber o que vocês esperam para a temporada de 2023, se vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel que não seja um trem vindo na nossa direção. Forte abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra semana que vem. Bom programa. Senhoras e senhores, perguntas do internauta, lamentações, reclamações. Se você tem coragem, vem aqui, se inscreve, indica. É assim que segue a sequência. Mas obrigado pela participação. Daniel Campos. Eu? Vamos lá. Como estamos aí? Tem um monte de gente aqui. Vou começar com nem li antes, uma prévia. O Gabriel Nolasco sempre participa, mensagem grande, vamos lá. Sem tirar o mérito do adversário, Caleri não pode perder o gol que perdeu. Ele não veio para fazer gol de bicicleta contra o Ituano, ele veio para definir jogos como esse. Cara, hoje no podcast da Globo entrou um torcedor ao vivo e o cara falou: o Caleri tem crédito e tal. Puta, eu gosto muito do Caleri, mas pra mim acabou o crédito. Pra você contratar um cara com o valor do Caleri, com o peso da contratação do Caleri, é pra esse jogo, não é pra nenhum outro jogo. É pra ele fazer os gols na final que ele não fez. O Caleri sim tem culpa na derrota e deve ser cobrado por isso. Concordo com o Gabriel. Concordo também. Karen Andrade, ainda tentando entender o que aconteceu no sábado. A gente tentou aqui falar de milhares de coisas que aconteceram, mas o ex-fuder.
Calera e Luciano pipocaram. Acho que todo mundo, cara. Os 11. Acho que os 11. Não tem ninguém que... No Pablo Maia não acertou um passe. O Nestor... Os 12 com o Rogério. Eu também acho. Os 15 com os 3 que entraram. Não tem ninguém ali que você fala assim, esse cara me representou, esse cara fez a diferença, esse cara, eu olhei e ele tava jogando uma final pelo São Paulo. Ninguém. Ô Dani, você vai... Não vai ter análise tática hoje, né? Não consigo fazer análise tática hoje. Então responde uma pergunta aqui. Não dá. Tipo... O Kenji Menezes. Boa noite, irmão. Você acha que se tivesse jogado com 3 zagueiros teria sido diferente? Cara, eu acho que a narrativa do jogo foi inteira do Del Valle. E eu não acho que o esquema tático foi o fator principal. Mas durante o jogo, quando você viu que não tinha dado liga, colocar um terceiro zagueiro, jogar o Igor Vinícius e o Reinaldo mais para ala, tentar algo diferente, eu achei que o Rogério teria feito e não fez. Assim, a gente foi do começo ao fim com o mesmo roteiro e pelo menos para quem estava lá no estádio, a sensação não foi que o São Paulo chegou perto de empatar ou perto de virar. A narrativa do jogo foi do Del Valle. Talvez se aquela bola do Calleri que ele driblou o goleiro, porque ali ainda era cedo. Ali era 23, 24 minutos. Se aquela bola entra, talvez esquentasse mas é mais o jogo. acaso do que o volume do São Paulo, a intensidade do São Paulo, sabe? É um lance isolado de um time que, ao longo do ano, precisa de 10, 12, 20 finalizações para fazer um gol. Então, o São Paulo não é um time letal. Sim. E não é que ele não foi um time letal na final. O São Paulo não é um time letal na temporada. Então, ele não foi letal na final, como não foi ao longo do ano. Né? Então, o São Paulo depende muito de imposição, ritmo, para criar 10, 12, 15 coisas e fazer 2 gols. Exato. O São Paulo teve 2 oportunidades e perdeu as 2. Que para média 7 para fazer que para média do São Paulo é normal, sabe? Exato. Concordo, né? Junks, o MM pergunta: boa noite, o que esperar do São Paulo pro ano que vem? Puta, MM. Exatamente o que a gente tem vivido nos últimos 8 anos. Não vi, honestamente, absolutamente nada diferente do que tem sido feito nos últimos anos. De diretoria, de contratação, de enforcamento de dívida, de vender categoria de base para pagar a dívida antiga, de jogador afastado em outro clube pagando Jusilei em terceira divisão, perdendo ativo. Cara, honestamente, o que eu acho? Perder todas as finais e ficar em 10º no Brasileiro. Bom, se perder finais, tá bom. Se chegar em final, a gente virou o Vasco. A gente o processo de vascorização concluído com sucesso. Agora a gente é o vice de novo. Perdeu o Paulista, perdeu a Semi, perdeu a Sul-Americana, vou ficar em 12º Brasileiro. O Matheus Neves, a pressão que o Rogério colocou no jogador antes do jogo atrapalhou o time ou o time é muito bunda mole mesmo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que justamente por ser um bando de bunda mole, eu acho que a palavra é essa mesmo. Um bando de bunda mole que eles sentiram a pressão que o Rogério colocou. O Junks falou aqui, o Rogério tá acostumado a esse tipo de coisa. Esse bando de bunda mole não tá acostumado. O Rogério, jogador, se motivava com pressão grande. O grupo que ele tem se assusta. Sente a pressão. Se assusta com pressão grande. Eu acho que é um erro de leitura dele, de achar que o grupo é reflexo dele, e claramente não é. E o grupo é isso aí, cara. E não foi isso aí nessa final. O grupo constantemente em jogos decisivos. É um grupo cascudo, né? Cascudão. Cascudão, só os treta. O Fenha Gomes, Caio, eu tava sentado na rotatória fora do estádio depois que perdemos. Foi triste ver suas caras e seus filhos. Você me cumprimentou de longe, força. Pô, acho que eu até lembro. Você falou, Caio, eu dei um salve de longe ali. Acho que não tinha como estar com cara diferente, né? Chegou bem, pelo menos, porque o que eu tenho ouvido de gente que quebrou ônibus, que ficou sem comida no meio do caminho. Espero que você tenha chegado bem. Não tinha água no estádio. Os arrombados bebem mais Guaraná, refrigerante do que água. Não tinha água. Fabrício Oliveira. Dani, esse time mostrou ou provou que o Rogério é um técnico limitado? Cara, eu acho que a temporada do Rogério, depois dessa derrota, ela não é nem razoável. Ela não é razoável. Não é razoável? Não.
ela tem um pico de bom futebol, um pico curto. Ela tem mata-matas aos trancos e barrancos com bom resultado. Mas se você pega o que o time produziu e tal... Mas assim... Tirando o jogo de ida com o Flamengo, quais outros 2 bons jogos que a gente fez no ano? O primeiro jogo da final do Paulista... Aí vitória contra o Corinthians. Não, a gente teve alguns bons jogos, mas é que eles são espaços. Mas pra São Paulo ter uma sequência bem jogada. São Paulo ganhou 2 jogos seguidos agora no Brasileiro. Fazia muito tempo que São Paulo não tinha uma sequência de 2 vitórias. O Alexandre até escreveu pra variar. Então, eu acho que assim, eu acho que o ano do Rogério é ruim. Rogério é um mau treinador? Não acho. Mas eu acho que a pressão que o Rogério sente e ele coloca com o São Paulo é mais nociva do que benéfica. Então o Rogério, para mim, tem um papel melhor fora do banco para a instituição do que dentro. E dentro, pelas características do elenco e tal, sabe? Eu vi que você está segurando uma pergunta aí. 2. Cabe um adendo? Se você, eu vi que você falou no Twitter do Vojeda lá. Perguntar se o Rogério saísse, quem seria a minha opção? Seria ele, mas não tiraria o Rogério. O contrato dele acaba agora, né? Agora, dezembro. É que o contrato do Vojvoda acaba no fim desse ano. Isso. E o Rogério falou para quem quisesse ouvir que se não ganhasse esse título, ele ia embora. E ele pôs esse tom. E o que vocês fariam em dezembro? Eu não tiraria o Rogério. Ele tem contrato, eu não sei porque também que ele fica falando isso o tempo inteiro. Tem contrato. Quem puxou a pauta foi ele. Ele, exato. A culpa é dele. Não fui eu que levantei essa bandeira. Nem eu, só tô falando Sim. Eu só tô falando que ele também fica puxando esse assunto. É dezembro de 23, né? O cara tá falando empregado de sair. E daí, como acaba o contrato do Vojvoda e o São Paulo, eu não vejo nenhum técnico brasileiro que eu apostaria. Tipo, eu iria all-in. Eu pegaria e falaria, cara, eu tenho um projeto aqui com garantia, com multa alta e o cacete, porque é um cara que eu apostaria. Já conhece o futebol brasileiro, tem uma noção de mercado, tá há 2 anos aí, fez um bom trabalho consistente e tal. Seria a minha única opção. Justo. Não acho que tenha fatura de treinador. Eu respeito. Acho uma opinião boa. O Coxa Trader, Caio, eu vendi meu Voyage pra ir no jogo mais triste. Mas amor por esse clube é gigante. Puta, eu sinto muito. Também. E tenho certeza que você sabe exatamente o que eu tô passando, porque você passou também. E se não escreveu atrás do Dutti, não escreva. Raul Souza, o que acharam do posicionamento do Baby hoje? Eu gostei, acho que tá certo, tá na hora de começar a cobrar. Dani, tá na hora de mudar a dupla de zaga? Eu preciso achar. Foi o Christian Esquerdo que mandou. Cara, até se você pegar 2 resenhas atrás, eu falei que a minha dupla de zaga não era Diego e Léo pra final, que eu iria de Ferrarese e Diego. E eu acho que a questão do Ferrarese ter ido pra seleção e ficado. Equatoriano, né? Venezuelano, desculpa. Bem nas 2 semanas finais de fora da preparação, né? Foi o fundamental. Falaram que o Ferrarese que foi buscar o time pra saudar a torcida depois do jogo, né? Eu vi ele escutando na saída, a torcida gritou, os caras estavam indo, depois no vestiário ele voltou, pegou 2 caras. Da zona mista, então. E cara, tipo, o Miranda é meu ídolo e tal, mas eu acho que o Miranda não fez uma temporada em campo que justificasse um clamor por ele pela tradição do Miranda, sabe? Então eu acho que, tá óbvio, perdemos 2-0, tudo que não estava em campo poderia ter sido diferente. Eu teria escalado o Miranda, nem cogitei isso em nenhum momento, entendeu? Mas agora que deu errado... Rafinha talvez. Isso é importante também, esse é um ponto importante, Dani, até pra ser super rápido. Engenheiro de obra pronta é fácil, né? Agora, teria escalado 3 zagueiros, claro que sim, tomei 2-0. Contra o Avaí, não é sem engenheiro. Mas tem uma coerência de curto prazo pro final de semana. O Rafinha é o banco, eu acho que teria que... falar assim, 3 zagueiros agora você escalaria? Claro que sim, tomei 2-0 com 2, eu ia tentar com 3. O Rafinha na lateral, claro que eu ia tentar, tomou não sei o que, mas... O Gabriel Aires, mais um que passou do lado na saída. O Leonardo Zotti tá falando que o Sombra falou no Estádio 97 que amanhã tem uma reunião para derrubar o Rogério. Vocês sabem? Não sei. Também não ouvi.
Acho difícil, porque ele é um escudo necessário nesse momento. Você tirar um escudo do tamanho do Rogério, também acho, que segura a porrada em cima dos caras depois da reeleição, com e antes de completar os 45 pontos, acho difícil. Com o Instagram também fechado. Acho difícil também. Eu acho improvável, mas é o São Paulo. O Luiz Sodré, o Rogério errou de não encaixar 3 zagueiros no segundo. No segundo tempo? Eu achei que ele ia tentar, sabe? Mas realmente não veio. Até que ponto a Libertadores alivia as derrotas? O Fábio Arantes. Cara, eu acho que a gente não tem a menor chance de ir pra Libertadores. Também. Apesar de a gente ter um monte de confronto direto. Tem 10 jogos, né? Tem 10 jogos, a gente tem 5 confrontos diretos e a gente tem um jogo a menos e tá 5 pontos do América. Agora o Botafogo chegou, né? Normalmente vocês que fazem pergunta, mas só para ter um termômetro. Para ter um termômetro. Não, o Botafogo perdeu, né? Você acredita que esse time se recupera moralmente a ponto de conseguir uma classificação para Libertadores? Pelo que foi a temporada e pelo que foi esse jogo. Olha, até eu fico na dúvida de te responder, viu, Dani? Sim ou não? Tipo, eu acho que sente tão pouco, que os caras são tão bundão, que eu acho que pode ser que sim. Mas ao mesmo tempo os caras são tão fracos que eu acho que não conseguem. Eu acho que não consegue. Esse time aí, toda vez que tem uma situação adversa, demora 10 anos para melhorar. O Rogério... Tem um sim para cada 20 não. O Rogério Reis, ele fala, o Renato Reis, ele fala, o Rogério é bom treinador pelo momento do São Paulo, é o único que consegue bater de frente lá dentro. É verdade, mas a gente precisa de alguém dentro de campo também, cara. O Crespo tentou bater de frente e caiu. Só que o Crespo também deu resultado dentro de campo. E eu espero mesmo que esse time me surpreenda e faça uma reta final de classificar para pré e tal. Eu não quero ter razão, zero. Que surpresa seria. Mas hoje, vendo o que eu vi lá em Córdoba e o estado anímico que os caras... Bom, olha o nosso estado, imagina o deles. Você fala, cara, você tá confiante nesse elenco do São Paulo? Não tô, longe disso, zero. Sou frustrado, tô triste, tô puto, A única coisa que eu não tô agora é confiante. Zero. O Wesley Moreira, o esquema construtor do Ceni para esse elenco, como diz o Barolo, deixa o elenco confortável em não ser combativo e ficar tocando para trás? Cara... São coisas diferentes, né? Mas são coisas diferentes, né, cara? Um negócio construtor, eu acho que falta um meio, acho que falta qualidade, acho que falta alguém pra bater no peito e falar, mano, manda aqui pra mim, eu sou o 10. Cara, sabe o que é uma coisa que me impressiona no São Paulo Futebol Clube? Ninguém sabe driblar. Ninguém. Os caras não conseguem. Não, mas assim, eu posso dar uma estatística? É o time com o menor número de dribles na Série A. Na Série A. E de uma forma bem simplista, bem simplista, porque o Dani, nosso analista tático, tá aqui. Cara, uma das formas de quebrar a linha, de quebrar a marcação, de quebrar... Que foi o que o Del Valle usou, inclusive. Tudo isso é um drible. Foi o que o Del Valle usou. É um drible, pra você sair dali, cara, quando o volante sai jogando, quando você desprende na marcação e desmonta a marcação do cara. Cara, é uma quebrada de saída em velocidade. Não tem ninguém. Exato, quem faz isso? Tem ninguém. Só uma questão para esclarecer, né? O que a Lua respondeu. E assim, a resposta óbvia é não, mas o Clube da Fé não desiste não. Eu espero que todo mundo esteja errado. Cara, desistir do São Paulo não é uma opção. Então, próximo jogo em casa, eu estarei lá. Descrente e tal. A grande questão não é não confiar na instituição, na camisa, no escudo. Eu cantei no fim do jogo envergonhado e constrangido pelo escudo. Exato. A minha desconfiança, a minha falta de fé não é no escudo e nunca será no escudo. É em 15 caras que hoje usam a camisa do São Paulo. É em 10 diretores que se deram à diretoria do São Paulo. Sim. Jamais ao Clube da Fé. O Clube da Fé e a questão de continuar apoiando, continuar indo ao jogo, continuar fazendo a minha parte nas coisas que eu acredito, eu vou continuar fazendo, porque a instituição é maior do que os caras, mas eu não confio nos caras, eu não confio nesse elenco. E a gente presenciou isso, porque o cara chamou o time sem vergonha, o cara quis cantar,
todo mundo brecou isso e etc. E é um time sem vergonha, mas naquele momento o cara não cabe. Puxou antes do jogo acabar. Exato. Antes do jogo acabar. Nesse momento, é isso que eu falei, nesse momento não cabe. Isso contextualiza aí. O São Paulo tomou o segundo gol, o cara lá na arquibancada queria gritar time sem vergonha, quase bateram no cara. O jogo não tinha acabado, é o momento errado, não é o momento de cobrar enquanto nada. Tem jogo, tem que tentar. E eu tava quase gritando raça. Quase, que são coisas totalmente distintas. Mas me faltou, alguém falar, cara, vocês precisam correr, vocês precisam sangrar, você precisa dar um carrinho, meu irmão, você precisa sair sujo desse campo, cara. Alguém precisa dar um tapa na cara e falar, mano, você acordou. Você tá tomando totó, ouvindo olé, sabe? De 1.200 torcedores. Johnson, o Luiz Felipe Reis quer saber até quando a gente vai gritar é Luciano. Segundo ele, Luciano é pipoqueiro. É a puta de uma carência de ídolo. Luciano, penteia a bola, não faz porra nenhuma. Eu acho que os caras vão gritar até ele tá no elenco. Até tá no elenco, mano. A questão não é o Luciano. É o Miranda hoje, sabe? O São Paulo que não funciona. O São Paulo que não funciona, a solução é sempre o que tá fora. E o Luciano, como ele frequenta o banco e você tá angustiado, você grita pelo cara que tá fora. E o Luciano, os caras têm um quê de Luiz Fabiano pela briga. Sabe assim? Aquele cara que briga, não sei o que lá. E só, cara, acho que é muito pouco pra gritar isso tudo. Eu acho que não tem ninguém que mereça hoje. Eu não acho que não tem ninguém que mereça grito de pedido em momento algum. Só, cara, vamos lá, vamos torcer pela instituição. É isso. E nenhum dos personagens merece apoio ou nada. Zero. Personalista, nenhum. Ô Dani, uma pergunta boa aqui, e aí a gente encerra. Vamos nem ficar na exclusiva aqui hoje, que hoje o clima não tá bom. Hoje não é. Ô Dani, vendo o jogo do estádio, fora a falta de vontade, o time dos caras é tão superior assim ao nosso? Cara, o time dos caras, ele é bem treinado. Claramente bem treinado. Você não vê, valores individuais. Você até tem um bom centroavante que faz um bom pivô. Mas o time recua a saída de bola para chamar, ele tenta quebrar a linha e ele até corre risco nessa história. Correu alguns riscos. E eu acho que o grande incômodo com o São Paulo foi... O São Paulo topou o jogo, então falou assim, cara, ele quer quebrar minha linha, então eu não vou apertar. Toma lá da cá. Toma lá da cá e a gente não pressionou. Os caras fizeram 1-0, daí 1-0 foi um presente para os caras. Então, se você pegar o time dos caras, ele não é um fenômeno, mas ele é muito bem organizado. Ele sabe o que está fazendo, ele tem uma proposta. Ele entra tabelando, ele abre espaço, o pivô segura para os caras passarem em velocidade. Tá sempre aberto na ponta, nas costas do lateral. Sempre tem ponta aberto nas costas do lateral, o jogo inteiro. Então, você fala, é possível que, se fosse ida e volta, como aconteceu outras vezes no ano, o Rogério entende como a dinâmica dos caras funciona e prepara o time para a volta no Morumbi. Sim. Num jogo único, você não tem essa carta. E daí você ficar tentando entender lá, você toma 2-0 e não sabe de onde veio. E esse foi o sentimento, assim, o Del Valle de churrasco. Se impôs ao São Paulo, tocou bola, o São Paulo tomou olé, o meio de campo não foi combativo e a zaga deu muito espaço. Então vem abaixo toda uma estrutura, né, montada por cara, pelo Rogério, que não imaginava tomar 12 minutos tomar um gol. Do jeito que foi, né? Exato. É isso. Acho que o roteiro do jogo melhorou o Del Valle, mas o Del Valle é um time organizado. Legal. Para os telespectadores que aguentaram, dá um like, dá um dislike, se inscreve. E vamos em frente. Obrigado pela participação. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado aí a quem teve a paciência de consumir conteúdo do São Paulo. Eu confesso que eu não vi nem melhores momentos, eu não vi nem a entrevista do Rogério, não consegui ler nada do São Paulo. Então, obrigado aí mesmo por participar. Até a próxima semana. Dani, quer mandar beijo, abraço pra alguém aí? Cara, eu quero mandar abraço pra todo mundo que foi com a gente, especialmente pro Diego, pro seu pai, que... E quem a gente encontrou lá, que a gente encontrou gente pra cacete também. Todo mundo que foi com a gente, que a gente encontrou lá. Quem torceu pela gente. Gente bacana que vinha, acompanho o trabalho de vocês e gosto. Aquele oi de longe, fala,
na saída tamo junto e tal. Acho que todo mundo que viveu isso intensamente com a gente lá, valeu. E é isso, a gente segue. Junks? Boa. Mandar um abraço pro Júlio, que tava no voo comigo, veio do México. O cara veio da cidade do México. E eu achando que eu tava fazendo um bate-volta, tava tenso. O cara veio do México. Para todas essas crianças, os filhos, os amigos, todo mundo que tava lá com a gente, acompanhou. Cara, eu sou um cara um pouco mais cético, também chorei pela emoção, chorei pelo que estão fazendo pelo São Paulo. Não me envergonho, pelo contrário, me orgulho. E, cara, acho que... Eu ia falar isso, fazia muito... Eu vou em jogo com você, Junks, há pelo menos uns 30 anos, e eu não me lembro de nós dois chorar no mesmo jogo. Não lembro. E a gente foi em final fora, perdemos muita Libertadores. Coisa, né? Não me lembrava de um jogo desse, juro. Muita coisa. Não me lembrava. E acho que obrigado aí pra todo mundo, né, que tava foi lá. Foi estado de choque, né? Tipo, cara, acho que mais pelas crianças, a gente viu tanta coisa ruim, né, cara? A gente já viu o Aidar, já viu Leco, Juvenal, já viu, o Júlio. Então acho que tudo isso. E o pessoal que cumprimenta, que acompanha o trabalho, a gente faz isso pra turma. O pessoal falou porque que eu tô sempre de boné no resenha. Eu falei que eu sou careca e acho que o cara tem uma confundida. Direto. Tipo, fala Junks. Mas eu falo com o Junks. O que você quer que eu fale com ele? Mas eu me sinto honrado quando me confunde com qualquer um de vocês e a gente tá aqui pra ajudar e vamos pra próxima. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.